Fala rapaziada, tudo bem? A notícia deste domingo é que o Flamengo está em negociações avançadas para contratar o William Carvalho para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar como atua o possível novo reforço do Mengão. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. William Carvalho é um volante português de 31 anos. Ele é revelado nas categorias de base do Sporting. Inclusive na base, ele era um atleta com potencial de evolução muito grande. Não à toa teve convocações por Portugal de sub-17 ao sub-21. Na equipe principal que o revelou foram 6 temporadas, 3 títulos conquistados. Se tornou, não vou dizer um ídolo, mas teve um reconhecimento muito grande por parte da torcida do Sport. Se tornou inclusive um capitão lá da equipe. Mas desde 2018 ele é atleta do Real Betis da Espanha, tá? Ele foi peça importante nas primeiras temporadas, foi campeão da Copa do Rei, que é o que equivale à Copa do Brasil aqui no futebol brasileiro, mas na atual temporada ele acabou perdendo bastante espaço lá nos 11 iniciais. Evidentemente ele também teve um período de lesão, mas o William já não é mais um titular indiscutível, já não é mais um protagonista lá da equipe espanhola. Constantemente convocado para a seleção portuguesa, foi campeão da Euro Sub-16, campeão da Nations League em 2018 e 2019, fez parte do elenco das Copas de 2018 na Rússia, de 2022 no Catar. Então o William é realmente um atleta que construiu uma história muito bonita, não só pela equipe que o revelou, não só no Betis, que ele também tem uma história legal, mas principalmente pela seleção portuguesa. Inclusive quando Jorge Jesus veio treinar aqui o Flamengo, ele queria trazer o William Carvalho, que trabalhou, né? O Jorge Jesus trabalhou com o William lá no Sport, né? Mas naquela altura não conseguiu trazê-lo, enfim, o William decidiu permanecer na Europa. Acho que os valores também eram bem acima do que o Flamengo pagaria hoje para ter um meio-campista, mas enfim, só mostra o tanto que o William se tornou, a importância, né, do atleta que ele se tornou, principalmente dentro do seu país. Ele é um volante, tá? Volante realmente de origem, que pode atuar como esse primeiro cara de meio campo, à frente dos zagueiros e atrás de outros meio-campistas. Pode atuar também ao lado de um outro volante, que força ele ter um pouco mais de mobilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, cara, na última temporada, não na atual que ele tá jogando, mas na anterior, em alguns momentos ele atuou como um camisa 10, tá? Como um meia de origem. Só para fazer um comparativo, na equipe do Flamengo hoje, ele fez a função e atuou na posição que o Arrascaeta atua, tá? E eu vou te contar um segredo no jogo dele que explica o porquê disso. Porque que em alguns momentos ele migrou de um volante, inclusive de um primeiro volante, para um camisa 10. Tem uma coisa muito forte no seu jogo que facilitou essa mudança. Eu separei um mapa de calor do William na temporada passada pelo Campeonato Espanhol, por La Liga, que mostra que é um jogador que entrega bastante mobilidade. Apesar de ser alto, cerca de 1,87 de altura, nunca foi e provavelmente nunca será um brucutu, né? Um cara que se resume apenas a jogar sem bola, mas principalmente com a bola nos pés, e que ele entrega bastante movimentação. Eu separei alguns números do William nas últimas 3 temporadas pelo Real Betis e pela seleção portuguesa. E queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de bolas recuperadas que ele teve, na taxa de assertividade no drible, no passe longo. Enfim, são alguns pontos fortes do jogo do William Carvalho. Já vou comentar um pouquinho mais para frente sobre as características dele, sobre como ele se comporta em campo. Além disso, eu separei outros dados exclusivos em La Liga da temporada passada, tá? Que eu considero que foi a última em que ele foi titular indiscutível, protagonista, que foi muito bem realmente. Ele foi o 5º volante com mais passes certos no torneio e o 6º com mais dribles certos no mesmo campeonato. Mas para não ficar apenas
em números exclusivos do Willian, em números vazios, eu fiz um comparativo de dados dele no Campeonato Nacional, no Campeonato Espanhol da temporada passada, com outros atletas da mesma posição, de volante, que em alguns momentos podem atuar como meia, do atual elenco do Flamengo, no Brasileirão do ano passado. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Pulgar teve 25 partidas no Brasileirão do ano passado. O Alan, 9, o Alan conviveu com lesões, teve muita dificuldade para atuar. O Gerson, 32, o Vitor Hugo, 30 e o Willian Carvalho, 33 no Campeonato Espanhol. 2 gols para o Pulgar, nenhum para o Alan, 5 para o Gerson, 1 para o Vitor Hugo e 3 para o Português. 3 para o Pulgar, nenhuma para o Alan, assistência obviamente, né? 8 para o Gerson, 2 assistências para o Vitor Hugo e nenhuma para o Willian Carvalho. Taxa de assertividade no passe, 89% Pulgar, Alan 88%, Gerson 87%, Vitor Hugo 86% e Willian Carvalho 87%. Acerto na bola longa, né, nos lançamentos, Pulgar 69%, Alan 54%, Gerson 74%, Vitor Hugo 53% e Willian Carvalho 71%. Desarmes por partida, Pulgar 1,7%, o Alan 1,3%, Gerson 1,3% também, Vitor Hugo 1% e Willian Carvalho também 1,3%. Interceptações por jogo, Pulgar 1, Alan 0,9, Gerson 0,5, o Vitor Hugo 0,4 e o Willian Carvalho 0,5. Evidentemente a gente tem que levar em consideração que o nível competitivo que o Willian Carvalho estava inserido era um pouco superior que ao Campeonato Brasileiro, né? Eu considero a La Liga, tecnicamente, nível competitivo realmente superior em relação ao que é o Campeonato Brasileiro, e não desmerecendo, né? A gente está falando de uma das principais ligas do mundo, tá aí no top 3, tá no top 3 aí das melhores ligas do mundo, o Campeonato Espanhol, e o Willian estava inserido nesse contexto, e os outros atletas que nós citamos, evidentemente não estavam no Campeonato Brasileiro, que eu considero uma prateleira um pouquinho abaixo, tá? E para explicar como o Willian atua em campo, como é que ele se comporta, assim, apesar de ser um primeiro volante e que foi se adaptando um pouco mais para frente, né? Como um segundo, ou como um camisa 10, ele tem muita dificuldade de jogar sem bola, tá? E quando eu digo sem bola é na fase defensiva. Não é um cara de muitas roubadas de bola, não é um cara que incomoda a todo momento, não é um cara que vai cobrir espaço, não é um jogador de fazer cobertura, ele não se caracteriza pela questão defensiva, tá? E aí, acho que há uma mudança aí. Por quê? Há uma possível saída do Thiago Maia para o Internacional. E eu imagino, tá? Não é informação. Agora não é informação, é uma opinião. Só abrir esses parênteses aqui. Que a venda do Willian Carvalho seja para essa possível saída do Thiago Maia. E aí muda bastante a característica. Porque o Thiago se caracteriza muito pela questão defensiva. O torcedor do Flamengo sabe, eu não vou ficar explicando isso, né? O Willian já é diferente. Agora, a questão com bola, a relação com bola do Willian Carvalho é coisa de outro mundo. Cara, jogador muito técnico. Vai na minha, por favor. Uma qualidade no passe muito grande, passe curto, passe longo. É um jogador com uma mobilidade, então tem a capacidade de chegar na área como elemento surpresa também, né? É um jogador que realmente tem essas virtudes. Tem um drible curto, muito forte. Agora, pode ter certeza que independente de qualquer coisa, o que diferencia o Willian Carvalho de outros volantes ou de outros meio-campistas é a capacidade que ele tem para jogar de costas. Se lembra que um tempo atrás nesse vídeo eu falei, cara, vai ter uma coisa que eu vou explicar que garante para você, ou que dê para você entender o porquê que o Willian saiu de um primeiro volante para um meia. Porque geralmente o meia, e o Arrascaeta é referência nisso, é o melhor do Brasil, na minha opinião, obviamente, da posição, fazendo essa função, tendo essa responsabilidade, que é jogar de costas. O Arrascaeta sabe muito jogar de costas, e é o que diferencia o Willian Carvalho de outros volantes e de outros meio-campistas. Ele tem uma noção de conseguir se desvencilhar do marcador, e não necessariamente jogando nessa região perto da área do adversário, mas também perto da sua área. Ele tem uma noção, uma grande virtude em jogar de costas para girar o corpo, ou para dar um passe de primeira, de letra, enfim. Ele sabe muito, tem essa noção muito grande. Outro atleta que é fenômeno nisso é o Busquets, Sérgio Busquets, do Barcelona, hoje está no Inter Miami, né? Seleção espanhola. Também é fenomenal jogando dessa forma, e o Willian Carvalho a mesma coisa, tá? Evidentemente a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Arturo Vidal,
quando veio pro Flamengo, havia uma expectativa muito grande, ele jogava muito realmente no futebol europeu. Aqui não deu liga, cara, ele não foi bem, pelo menos a maior parte das partidas ele não foi legal, ou não foi a mesma coisa que ele foi lá no futebol europeu, né? Não conseguiu ter o mesmo desempenho. A questão do Willian é assim, é um jogador fora de série tecnicamente. Se fechar, se ele realmente vier, tem que ver como é que vai ser a adaptação do jogador. Porque ele sempre foi inserido num contexto totalmente oposto. O Vidal, ele já teve aqui no futebol sul-americano, né? Ele já jogou pelo Colo-Colo, foi revelado pelo Colo-Colo lá no Chile. Então ele já dava para ele ter uma noção, né? Ele já tinha uma noção do que poderia esperá-lo aqui, principalmente em competições sul-americanas, né? Libertadores e a própria sul-americana. O Willian não. O Willian é um português, é um europeu que esteve inserido toda a sua carreira em um contexto diferente. Então eu não sei como é que seria essa possível adaptação do jogador. Mas agora, se ele tiver uma adaptação rápida, né, se ele conseguir se adaptar muito bem, é o próprio Pulgar, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do Pulgar. Na primeira temporada dele, em 2022, a maior parte do ano ele foi reserva, né? Sem muitos minutos, sem conseguir atuar, reserva do próprio Thiago Maia, reserva do João Gomes, e era um chileno, né? Que já de certa forma, conhecia aqui o continente sul-americano. Então, e ele só foi conseguir se adaptar, só foi conseguir entender o contexto que ele estava inserido um ano depois, que foi a temporada passada, que foi em 2023. E aí não preciso falar mais nada, né? Como ele jogou muito bem, como ele foi peça fundamental, inclusive no próprio time do São Paulo, e depois ainda com o Tite, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então eu imagino que o Willian Carvalho deva ter esse tempo de adaptação para entender qual é o contexto que ele vai se inserir nesse momento, caso ele aceite, caso feche jogar com o Flamengo. Mas agora, pode ter certeza que a relação dele com bola, tecnicamente, brilhante, cara, muito bom jogador. Eu realmente sou muito fã, gosto muito do futebol do Willian Carvalho, então acho que tem tudo para agregar e para ajudar bastante. E olha, no time titular, tá? Pode ter certeza. Concorda comigo? Manda nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.